superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste terceiro domingo da Páscoa, ano B, vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste domingo nós vemos que Jesus dá aos discípulos, aos apóstolos, sinais concretos da ressurreição. Jesus pede que eles toquem seu corpo, que eles toquem suas feridas. Jesus come com eles. Não era um fantasma, era alguém ali em corpo e alma, alguém físico, alguém real. Por mais que Jesus tivesse algumas características diferentes antes da sua morte, agora com o corpo glorioso, com o corpo ressuscitado, era o mesmo, era a mesma pessoa com características diferentes, mas com um corpo. Isso nos faz acreditar na ressurreição, isso nos faz acreditar que após a nossa morte nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, glorioso, onde não sentiremos mais dor, sofrimento, angústias. E esse Evangelho também nos ensina a pedir, a clamar, a rezar, para que Jesus abra a nossa mente para compreendermos. Nós vemos que mesmo ali tocando Jesus, a mente de muitos não compreendia, não conseguia abarcar a beleza do Evangelho das Escrituras. Assim muitas vezes estamos nós. Nós lemos a Escritura, nós lemos o Evangelho, nós vemos o testemunho daqueles que tocaram em Jesus, mas os nossos olhos, a nossa mente encontra obscurecida, embotada, travada diante da grandiosidade do Evangelho. Jesus nos ensina hoje a rezar, a pedir que Deus abra nossa mente, que Deus abra o nosso coração para compreendermos de verdade
em que consiste o Evangelho, em que consiste a vida, em que consiste a ressurreição. Que nesse dia nós possamos rezar juntos pedindo essa graça, de termos os olhos e a mente aberta para compreendermos a profundidade do Evangelho, para compreendermos tudo aquilo que Deus quer nos dizer, nos ensinar. Ó Senhor, pedimos nesse dia que o Senhor toque nossa mente, abra o nosso entendimento para compreendermos toda a profundidade que se encontra no Evangelho. E assim como os discípulos viram, tocaram, comeram com o Senhor, que nós possamos acreditar neste testemunho, que o Senhor vive, que o Senhor é real, que o Senhor está em nosso meio. E assim, com nossa mente aberta, com o nosso coração alicerçado na fé, nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor nos pede, nós possamos nos deixar iluminar pelo poder da Tua ressurreição. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.